Aldo Júnior. Oi, Aldo, vamos falar contigo novamente. Bom dia, Bruno, igualmente. Aldo, hoje nosso papo aqui é sobre segurança nos condomínios. E antes até de entrar nesse tema, eu vou puxar aqui o assunto da nossa enquete. E diz respeito também, muitas vezes, à segurança, mas está relacionado de uma maneira mais geral sobre os problemas nos condomínios. Eu perguntei mais cedo qual a situação que mais irrita os nossos ouvintes na relação com os vizinhos dentro do condomínio. O que você acha que deu até agora? Olha, campeão normalmente é barulho, né? Acertou em cheio. 54% dos ouvintes disseram aqui barulho, viu, Aldo? Isso costuma dar briga e briga séria, né? Esse é uma das grandes demandas, maiores penúrias que o síndico passa, é como controlar esses barulhos. Realmente é o campeão de reclamação. O que o síndico faz para tentar mediar esses conflitos no que diz respeito ao barulho? Qual que é a regra? O que pode e o que não pode? Pois é, Bruno, muitos me perguntam muito sobre isso, o que o síndico deve fazer. Eu sempre digo o seguinte, o síndico deve trabalhar com muito cuidado para ele não se expor nessas situações, né? Não sei se você lembra um caso de uma síndica que foi assassinada em Belo Horizonte, tomou uma facada no pescoço, porque foi reclamar de um choro de criança, de um condômino que não queria reclamar com o vizinho. Então, assim, o síndico tem que tomar muito cuidado com essas abordagens, da maneira como ele faz isso. Eu sempre digo, o ideal é que ele faça isso por carta, por aviso, porque, na verdade, muita gente confunde essa responsabilidade do síndico. Isso é um problema de vizinhança. Os vizinhos estão discutindo entre eles, então o síndico deve tomar cuidado na hora de entrar numa briga dessa, porque pode sobrar muito para ele, né? É verdade. Essa é a história de bater na porta lá do camarada e tirar satisfação, jamais, né? De forma nenhuma. O síndico está exposto ali fisicamente, moralmente, se ele fizer uma situação como essa. Até digo que isso não é um síndico preparado para gerir o cargo, porque ele pode estar colocando a vida dele, a integridade física dele realmente em jogo. Barulho pode só até as 10, é isso? Normalmente temos a questão da lei do silêncio, às 8 da manhã, às 10 da noite. A maioria dos regulamentos dos condomínios alguns prevêem horários diferentes, mas em média é isso mesmo. Mas agora, tem um detalhe importante, Bruno. Às vezes o barulho pode ser muito mais excessivo e incomodar muito mais às 10 da manhã, às 3 da tarde. Vai depender muito do barulho. Por exemplo, nós temos um caso aqui de um condômino que ele é baterista. Olha só. E ele pratica a profissão dele durante todo o dia. Ninguém aguenta. Então, assim, não é o local adequado ele ficar lá usando a bateria dele para fazer o treinamento dele. Então, o barulho ele tem que ter limite, mesmo fora dos horários de silêncio. Para o nosso amigo baterista aí, vai ter que comprar uma bateria eletrônica e usar o fone, né? Não é? Senão ninguém aguenta, né, Bruno? Tocar bateria irrita qualquer um no horário, apesar do gosto musical do camarada poder ser o melhor possível, né? Sem dúvida. Outra questão que apareceu aqui, viu, Aldo, que me surpreendeu. Os ouvintes ficam muito irritados com carros mal estacionados nas vagas. Isso eu não sabia, não. Pois é, Bruno, isso acontece muito também. Tem pessoas que chegam e elas têm a clara percepção de que eles são donos absolutos da garagem ou do estacionamento, que eles podem parar o carro de qualquer maneira. Isso a gente está falando de um carro estacionado numa área pública. Você imagina uma garagem, o cidadão vem com uma caminhonete, que para mim eu chamo até de tanque, não tanque, né? Quase um tanque. E eles colocam aquilo ali e ninguém consegue mais passar, né? Isso é muito irritante. Tem pessoas que não conseguem abrir a porta do carro. Então, a falta de percepção das pessoas que estão incomodando o próximo é que causa essa grande briga dentro dos condomínios por causa de estacionamento. Vale notificação e até multar, talvez, o morador? Sem dúvida, Bruno. Agora eu sempre aconselho os síndicos a fazer o seguinte, porque tem morador que tem uma memória eles são muito esquecidos, sabe? Então eu sempre digo o seguinte, olha, faça a notificação, mas acompanhe com uma foto, tire uma foto para comprovar de que realmente o carro dele estava ali, porque muitos dizem assim, não, o senhor está enganado, meu carro não estava estacionado dessa forma. Então, para não ter problema, faz a notificação, mas anexa uma foto junto para não ter nenhum tipo de dúvida, né? O terceiro item para a gente fechar esse balanção aqui de condomínio, viu, Alto? Depois a gente fala das seguranças. O terceiro item que apareceu aqui na enquete foi obras em apartamentos. Aí a gente aproveita, a pessoa que for fazer qualquer obra no apartamento, o que ela deve seguir de orientação para evitar problemas? Bom, vamos lá. Existem dois tipos de obras. Existe aquele tipo de obra apenas estética, que você vai trocar
um piso por outro. Muita gente pergunta, mas eu preciso de um engenheiro, de um ARC? Não, nesse caso de troca de piso, não há necessidade nenhuma. Agora, se você vai derrubar uma parede, se você vai fazer um novo cômodo, se você vai mudar a estrutura original do apartamento, você precisa de um engenheiro responsável, CREA, ART, registro no CREA desse projeto e disponibilizar esse projeto ao síndico. Por quê? Se algum condomínio questionar, o síndico vai dizer, não, ele está com o projeto, está respeitando a estrutura do prédio, para ficar seguro tanto para os condôminos quanto para o próprio síndico. Então, essa é a medida que o síndico deve cobrar. Agora, a responsabilidade pela execução da obra vai ser do engenheiro que tem o projeto registrado lá no CREA. Aldo, sobre o tema da segurança nos condomínios, o síndico é responsável por tudo que acontece dentro do condomínio ou até que ponto ele é responsável? Vamos lá, ele não é responsável por tudo, ele é responsável por aquilo que ele for negligente ou que ele for omisso. Essa é a grande questão quando se trata disso. Às vezes a gente pensa assim, não, mas o síndico responde por tudo. Não, ele tem que fazer as manutenções preventivas, ele tem que cuidar da parte de prevenção do condomínio. Agora, se ele não cuidar, exemplo, né, ele está lavando, estão fazendo a lavagem do piso e não coloca aquela plaquinha lá de lavagem de piso, ele pode ser responsabilizado, porque ele não avisou previamente ao condomínio que poderia escorregar e cair. Mas se o prédio tiver a plaquinha e foi o funcionário que não colocou? Aí o que acontece? O condomínio vai responder porque o funcionário é preposto do condomínio e o condomínio, em tese, foi o negligente. Caramba, hein? Então, treinamento, orientação aos colaboradores é fundamental para que o condomínio não responda. Bacana. Eu vou te dar um exemplo, Bruno, rapidamente aqui, de um caso que aconteceu no Gama. Um condomínio chegou e entregou a chave do carro para o zelador e pediu para o zelador encostar o carro. O zelador saiu, deu uma volta no Gama e bateu o carro. Resultado, o condomínio teve que pagar todo o prejuízo, porque o zelador naquele momento era preposto do condomínio quando ele aceitou a chave do carro. Tem que tomar cuidado. Muito. A gente teve aqui recentemente um caso na Octogonal, 2 funcionários ficaram intoxicadas por usarem produtos ali na hora de limpar o prédio e elas tiveram até que ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Nesse caso, o síndico também é responsável? Ele deveria ter checado a qualidade do produto? Vamos lá, se foi o síndico que adquiriu esse produto de má qualidade, ele vai ser responsabilizado por todo o tratamento, os cuidados desses funcionários, sim, sem dúvida nenhuma. Se for o caso de uma empresa terceirizada, por exemplo, que entregou esse material para o condomínio, ou vencido, ou de má qualidade, o condomínio vai responder solidariamente. Vai responder, mas a empresa que será responsabilizada. Então, assim, não é para a gente fazer um terror também, nem tudo é responsabilidade do síndico, como eu disse no início. Ele precisa ser omisso, ele precisa ser negligente para que essa responsabilidade recaia sobre ele. Aldo, a gente recebeu uma série de perguntas aqui dos ouvintes, vou convidar a acompanhar e a gente tentar resolver na medida do possível, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, primeiro. Meu nome é Matheus, gostaria de saber como que essas funções e obrigações de síndico, iriam se aplicar aqui no caso de Brasília para prefeito e subprefeito de quadra. Alguém teria como tirar essa dúvida? Aldo, consegue responder essa? Olha só, o prefeito e o subprefeito de quadra, eles normalmente vão ter praticamente as mesmas funções de um síndico. Tem que ser definido um estatuto dessa prefeitura e regular as responsabilidades do prefeito, do subprefeito e quais os limites de atuação. Normalmente, Bruno, nesses casos os limites são gerenciamento de limpeza da quadra, parquinhos, criação de festas comunitárias, tudo isso que envolve e também o intercâmbio da prefeitura com o governo, mas é muito semelhante à função do síndico, não tem muita diferença não, só o estatuto que vai definir especificamente a função de cada um. Geralmente são pessoas mais voluntárias, eles não têm remuneração por isso. Não são remunerados, mas normalmente, Bruno, é o próprio síndico da quadra, um dos síndicos que já está envolvido no contexto, que já lida com isso, se propõe a ser o prefeito da quadra, ele tem até mais requisitos para poder ajudar melhor aquela comunidade. Mas aí ele não responde com a mesma, com os mesmos deveres que a gente está falando aqui do síndico específico de um prédio, São diferentes porque as responsabilidades, civil e criminal, elas estão previstas no Código Civil. Então, qualquer negligência ou omissão
a responsabilidade. Agora, o prefeito ele vai lidar mais com a descomunal. Agora, por exemplo, dentro da sua pergunta, vamos supor que a prefeitura crie um parquinho dentro da prefeitura, e aquele parquinho é de responsabilidade da prefeitura, e ele não é bem gerido, ou o material que foi construído gera algum dano a uma criança, responsabilidade do prefeito. Por isso que eu sempre digo, cuidado com a manutenção, porque isso pode trazer responsabilidade. Próxima pergunta. Meu nome é Paulo Roberto. Minha pergunta para o Aldo Ribeiro, a respeito dos animais soltos num condomínio, não há nenhuma placa de proibição de andar com coleiras e focinheiras nas áreas comuns. Eu moro num condomínio horizontal. Neste caso, o síndico pode responder por eventual acidente? Aldo, ele chamou Aldo Ribeiro, é isso mesmo? Não, é Aldo Júnior, mas eu aceito também por Aldo Ribeiro, não tem problema. Então, vamos lá, questão dos animais. Os animais soltos é o seguinte, também há previsão legal no Código Civil sobre a responsabilidade do proprietário do animal pelo seu animal, tá? Normalmente os condomínios prevêem regras específicas, por exemplo, o animal deve circular de coleira, deve estar com a sua vacina em dia e a administração do condomínio ter o conhecimento dessa vacinação e algumas outras regras desse tipo. Não circular pelo elevador social, por exemplo. Quando se trata de focinheira, isso aí é uma questão de prudência do proprietário do cão, tá? Porque se o cão atacar alguém, ele será diretamente responsável. Isso não tem nenhuma relação com o condomínio, porque é uma questão de responsabilidade, é a mesma coisa. Quando você autoriza alguém a entrar num condomínio, ele está lá na guarita, você autoriza a entrar, tudo que esse visitante fizer é responsabilidade de quem autorizou. Então o cão é mais ou menos nesse sentido. Existem regras previstas, mas o dono do animal é sempre o responsável. Olha só, tem um ouvinte aqui que está tomando partido agora dos síndicos. Ele está dizendo o seguinte, as pessoas procuram muita responsabilidade e pouca cooperação. Os moradores não vão nas assembleias e quando vão, não ajudam a fazer reuniões melhores e vão dispostos a questionar apenas. Nunca se propõem a ajudar. Concorda, Aldo? Concordo plenamente. A participação nas assembleias, Bruno, é ínfima, é muito pequena. A gente tem condomínios de 100 unidades que vão 5, 6 pessoas na assembleia. Agora, realmente, essa ouvinte tem toda a razão. A crítica é constante, né? As pessoas gostam de criticar, porque eu sempre digo que não existe, infelizmente, nos condomínios, os direitos coletivos. As pessoas só pensam nos direitos individuais. Então, não participam, criticam bastante, não ajudam na maneira que deveriam ajudar o síndico. Então, a ouvinte está perfeita na sua colocação. Próxima pergunta. Eu moro em condomínio e é muito chato quando os cachorros do vizinho vão para sua garagem e fazem cocô dentro da sua garagem. Isso é abusivo. Ei, tem? Como é que faz? Bom, cocô na garagem é a mesma coisa de que ele colocar o cachorro dentro da sua sala e o cachorro fazer cocô. É uma propriedade privada, né? Então é uma relação entre o condômino e o condômino. Evidentemente o síndico pode intervir com as regras e não permitir, mas aí a gente já está falando já de uma questão de educação e aí vai um pouco mais além da nossa conversa aqui. Mas infelizmente muitas pessoas fazem isso. Agora, como os condomínios hoje têm câmeras, têm facilidade de identificação disso aí, o síndico vai coletar aquela imagem e vai notificar aquele condômino e até, se for o caso, multá-lo, né? Mais uma pergunta. Eu queria saber a questão dos condôminos inadimplentes. Qual é o prazo que tem para o síndico entrar na justiça e cobrar judicialmente e o tempo que corre isso? Antigamente demorava muito, hoje já se mudou isso. Obrigado, Rômulo Gomes falando. Aldo. Vamos lá, Rômulo, é o seguinte, realmente a lei mudou, o Código Civil alterou e hoje a celeridade na cobrança desses devedores é muito grande. Os processos estão durando em torno de 4 a 6 meses, o que durava na lei anterior em torno de 4, 5 anos. Houve um avanço imenso, porque a taxa condominial hoje passou a ter um título executivo extrajudicial. Então, só para entender melhor, antigamente você tinha que entrar com a ação judicial e provar que aquela taxa condomínio era devida. Hoje, se você tiver os pressupostos da ata registrada e todo o procedimento certinho, você já evita esse processo de conhecimento e você já vai direto para a execução. Respondendo à dúvida dele, os prazos hoje são definidos em 5 anos. Até 5 anos, o síndico pode cobrar uma dívida anterior. Caso o síndico não cobre,
ele será responsável pelos danos que ele causar ao condomínio em virtude da prescrição dessas taxas condominiais. José Eduardo pergunta o seguinte: às vezes tem morador que aparece na Assembleia com um monte de procurações de outros condôminos. E aí ele quer saber se tem como limitar a quantidade de procurações por condômino, já que a Convenção e o Código Civil não tratam disso. Vamos lá. A Convenção do Condomínio, Bruno, é que prevê a limitação ou a liberação. Ele tem que ir até a Convenção do Condomínio e verificar se primeiro é permitido a utilização de procuração, se há uma limitação de utilização. O que vai determinar é a Convenção do Condomínio. Próxima pergunta. Meu nome é Rogério, a minha maior queixa são pessoas com certeza mal educadas, entendeu? Que não tem limite de horário, fazem barulho 2 da manhã, 3 da manhã, demasiadamente, né? Pessoas sem educação mesmo. Meu nome é João de Carvalho, moro em Planaltina. Eu tinha um vizinho que reclamava do outro vizinho por causa de som, mas o cachorro dele latia a noite inteira. É incrível como a pessoa é inconveniente e não vê o que é que perturba, né? Às vezes falta elegância nas pessoas para compreender a decência e a ordem. Muito bem, falta mesmo, viu? E o Edson Bricanico mandou aqui pra gente o seguinte, que como fazer com relação a latidos excessivos de cães na ausência dos donos? Tem muito problema relacionado aos animais de estimação, pelo que eu estou vendo aqui. Tem, bastante. Realmente os barulhos advindos de som ou de cães, latidos de cães, realmente são reclamações muito constantes. Existe uma máxima que diz o seguinte, Bruno: faço o que eu digo e não faço o que eu faço, né? Muitos condôminos reclamam do outro, mas eles fazem exatamente a mesma coisa de uma forma diferente, mas chega ao mesmo fim, que é incomodar o vizinho. Então, o que acontece nesse caso? Barulhos às 2 da madrugada e coisas desse tipo, não tem outro jeito, é 190, chamar a polícia e tentar coibir isso, porque você não vai bater na porta da pessoa, como a gente já falou anteriormente, isso pode dar uma confusão maior ainda. É registrar o fato no livro de ocorrências e exigir que o síndico cobre desse condômino um procedimento de tranquilidade perante os vizinhos. Com relação ao latido do cachorro, isso acontece muito, Bruno. As pessoas deixam o animalzinho em casa e vão trabalhar e ficam o dia inteiro, voltam à noite, o vizinho está lá desesperado porque o cachorro ficou latindo o dia inteiro. Neste caso, tem que ser feita uma medida do vizinho contra o outro vizinho, não é uma relação do condomínio. O condomínio pode participar como mediador, mas isso é direito de vizinhança, artigo 1277 do Código Civil, que prevê que se o vizinho incomodar o outro, esse outro pode, incomodado, ajuizar uma ação e cobrar. Agora, o que ele tem que fazer? Ele tem que se preservar de gravação, ter o áudio dessa incomodação toda para ele provar em juízo que realmente estava incomodando. A gente tem casos aqui, um caso na 408 Sul, de que um cachorro foi retirado do apartamento em virtude do vizinho ter provado de que o barulho era realmente ensurdecedor. Próxima pergunta. Bruno Melo, mas o síndico não vai no condomínio que tem vigia ou porteiro, geralmente sobra para o porteiro por vigia. E qual é o papel do síndico no outro dia, se tem essa reclamação? Então, eu não sei se a gente pegou o início da pergunta, mas como é que fica essa divisão de responsabilidades, né? E todas essas reclamações? Tem o vigia, tem os funcionários lá do prédio e tem o síndico. Ainda assim, o síndico é responsabilizado pelas situações ou o funcionário, ou acaba sobrando para o funcionário, como disse aí o nosso ouvinte? É o seguinte, Bruno, cada um tem a sua responsabilidade. O funcionário tem a dele, o síndico tem a dele. O síndico tem a função principal de orientar e treinar o funcionário para que ele saiba lidar com situações emergenciais. Agora, existem funcionários que extrapolam o seu limite, ultrapassam aquilo que foram autorizados e vão fazer aquilo do jeito que eles querem. Nesse caso, ele vai ser responsabilizado, existem disposições e penalidades que podem ser aplicadas ao funcionário, seria CB, e o síndico será responsável se ele causar um dano, como aquele exemplo que eu dei do carro, né? Mesmo que ele oriente, o funcionário extrapole o limite e vá tomar alguma atitude que vá causar um prejuízo a um condômino ou a qualquer que seja,
o condomínio será responsabilidade em primeira face e o funcionário será também responsabilizado. Então, cada um tem a sua função e a sua responsabilidade. A Suelen escreveu aqui pelo Twitter, dizendo que a vizinha dela está criando 6 cachorros dentro do apartamento e o cheiro está desagradável. Quem passa pelos corredores já sente o cheiro. O estatuto do condomínio pode limitar o número de cães ou gatos dentro de um apartamento? Não, porque você está falando de direito de propriedade, né, Bruno? Na verdade, a pessoa pode ter quantos cães ou quantos cachorros ela quiser ter. Tem um canil na casa aqui da vizinha. Não pode virar canil, porque aí vira comércio, né? Agora, se for um animal de estimação, inclusive a justiça, para você ter uma ideia, Bruno, tem entendido que o animal de estimação, ele não é mais um bichinho, ele é um ente da família. Existem muitos idosos hoje que vivem com animais e são entes da família. Então, se ele não incomodar, se ele não trouxer incômodo ao sossego e à tranquilidade dos vizinhos, é muito difícil a justiça mandar tirar. Agora, se você cria 6 cachorros, eu tenho um caso aqui no Cruzeiro de 13 gatos, e você já começa a extrapolar aqueles limites, aí sim, o vizinho, aquele que está sendo incomodado, tem que ajuizar a ação com base no artigo 1277 e preservar o direito dele. O condomínio não pode limitar, porque você está falando de um direito de propriedade. Mas o assunto é muito pertinente e eu acho muito engraçado como as pessoas não têm cuidado nem com o seu bem, nem com bens dos outros. Ao parar na vaga, eu tenho o meu carro, as 2 laterais dele toda marcada de porta. Ou seja, o cara está amassando a porta do carro dele e acabando com a minha. E quando a gente fala, ele ainda acha ruim. O que fazer nessa situação? José Carlos, Taguatinga. Como é que fica a situação do José Carlos, né? É realmente desagradável. Nossa, né? Eu acho que toda a porta de carro, de quem mora em prédio, que divide vaga ali com alguém, está marcada. É muito difícil. Bom, nesse caso, Bruno, o que acontece? Muitos, 2 casos. Se tiver câmeras no condomínio, fica mais fácil. Se não tiver, esse condomínio vai ter que marcar um plantão e descobrir quem é que está batendo na porta dele. Porque se ele disser assim, o meu vizinho bateu na porta do meu carro, ele vai ter que provar. Se ele não tiver como provar, infelizmente. Vamos ao caso de ter câmeras. O que ele vai fazer? Não adianta ele solicitar essas câmeras, essa imagem das câmeras ao síndico, porque o síndico não vai fornecer, porque aquilo é uma questão pessoal dele. Porque se o condomínio entrega a imagem e gera dano a um terceiro, o condomínio pode ser responsabilizado. Então as imagens são do condomínio, mas há exceção como sempre. Se ele ajuizar uma ação e pedir para que o condomínio apresente as imagens via judicial de que o carro dele foi estragado na vaga de garagem dentro do condomínio, a justiça vai solicitar, o síndico terá que entregar e ele vai ter uma prova de que o carro dele foi danificado ali. Esse é o procedimento correto para essas situações de vaga de garagem. Muito bom. O tempo foi curto, viu, Aldo? Porque problema tem demais. Que pena. Mas depois a gente volta a conversar novamente sobre essas Amanhã toda aqui batendo papo sobre condomínio. É verdade. Eu conversei com Aldo Júnior, consultor condominial. Aldo, muito obrigado aí pela consultoria e pela entrevista. Um abraço. Nada, Bruno. Sempre à disposição. 10h31.